Bom dia a todos. A gente vai continuar os nossos áudios, vídeos, né? Sempre mantendo aquela linha estrutura de acompanhar os outros. Eu já falei que no começo eles eram bem complexos, os meus áudio vídeos, e depois eu enchendo ele de substância. Exatamente, eu estou tentando comparar com a Bíblia. Quando a gente vai ler a Bíblia, ou uma escritura sagrada, ou o calendário maia, qualquer coisa do caminho espiritual é bem difícil. É complexo mesmo. Então, para entender esse complexo que eu estou falando, dificuldade, eu vou pegar um versículo aqui da Bíblia, que já é de praxe, vocês perceberem eu sempre fazendo isso, que está dizendo assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, quando a gente não entende alguma coisa, aquilo não entra em nós, e aqui eu já estou falando do signo de Gêmeos, o início do conhecimento nosso é Gêmeos. Então, quando a gente alguém vai falar alguma coisa para nós, a gente não entende nada, é uma linguagem estranha para nós, né? A gente fala, pô, isso aqui é um abismo para mim, como é que eu vou aprender isso? Isso é muito difícil, né? Então, todo esse processo espiritual é um processo de paciência, né? É um processo de você ter as virtudes, os valores trabalhados dentro de você, os valores espirituais tendo trabalhado dentro de você, daquele sentimento de uma confiança inabalável em Deus, de você ter uma autoestima porque está podendo servir a Deus, de você ter uma comunhão com a natureza, de você perceber que todas as coisas são exatas e perfeitas, de você perceber que por trás de cada coisa na natureza existe um segredo, um código, e dessa forma você vai podendo expandir a sua consciência. Então todo esse caminho iniciático que a gente é obrigado a trilhar, e não é fácil, ele é difícil, porque a gente não está de face a face com ele. Então, como eu expliquei desde o início, a gente está numa terra, e essa terra já foi corrompida. Então, por isso que está escrito, e a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, imagina depois de um dilúvio, imagina depois de um terremoto, aquilo se torna um deserto, aquilo se torna sem vida. E a gente, quando já nasceu e vai ver a vida humana ao longo do tempo, a gente chama as tragédias gregas. Houve muito sofrimento, houve muita dor, houve muita decepção. Então, por que o homem vai crer nas coisas? Por que a mulher vai crer nas coisas? Então, a gente está de face do abismo, da separação do paraíso, de uma luz maior, de uma luz resplandecente, etc. Então é muito fácil as pessoas acharem o conhecimento da Bíblia inacessível, né? É um abismo para mim, é inacessível, eu não consigo. E essa dualidade vai aparecer sempre na nossa vida. Por quê? Porque a nossa comunicação com o nosso coração, onde eu estou falando de Gêmeos, né, ficou truncada. Devido às impurezas, agora eu tenho um obstáculo de ter contato direto com Deus. Aí vem a palavra religare. Eu preciso me reconectar, eu preciso me ligar a Deus. Só que agora, passando pelos processos de purificação, né? Aceitando a limpeza. Por quê? Porque se eu tivesse ligado diretamente a Deus, eu saberia as coisas, eu entenderia as coisas, né? Aquilo teria facilidade de entrar, né? A palavra de Deus entraria fácil, eu ouviria a palavra de Deus, entraria e eu já obedeceria. Então, a partir do conhecimento de Gêmeos, o terceiro signo, existe o conceito de bem e mal. E sempre que existe o conceito de bem e mal, né, a gente precisa tirar Deus dessa história.
tirar o Criador dessa história. Deus é bom. A própria Bíblia diz isso. E viu Deus que a luz era boa. Mas as criações de Deus, né? As criações de Deus, o que vem abaixo de Deus, tem o bem e o mal. E aí está um conceito maravilhoso, que é o princípio da sabedoria é o temor a Deus, porque só Ele é infinitamente bom. Só Ele não tem mancha, só Ele não tem impureza. Então, cada vez que eu estou lendo um versículo, a voz da Escritura também é a voz das suas criaturas, porque tudo é uma coisa só. Então, a Escritura, vamos pegar o versículo, capítulo 3.1, onde o número 3, aqui eu vou fazer uma ligação com o signo de Gêmeos. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. É muito interessante esse versículo, e comparar ele com Gêmeos é mais interessante ainda. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente coloca Deus nas Escrituras, a gente põe tudo. Criador do céu e da terra. Então, nesse contexto de serpente, Deus também tem o comando da serpente. Mas a serpente também representa o nosso livre-arbítrio, a nossa relação com ela. Por quê? Porque só pode haver o conhecimento do bem e do mal aonde existisse livre-arbítrio. Se Deus chegasse para o ser humano e não desse livre-arbítrio, não existiria nem bem e nem mal, porque ele não teria o que escolher. Mas ele deu livre-arbítrio do homem, porque senão o homem seria um robô, né? O homem não poderia ter vida própria e escolher conscientemente a Deus. E essa escolha consciente de Deus vem pelo conhecimento do mal, né? Então, nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, mas colhemos o resultado de nossas escolhas. Então, a serpente, e eu já estou relacionando aqui com o opositor, né? Ela pode querer nos envenenar. Então, quando a gente fala de serpente, veneno, toxina, impureza, é distorcer a nossa visão do nosso Criador e também das Escrituras sagradas, né? Que é envenenar, que é que a gente veja as coisas de maneira invertida, de maneira ao contrário. Então, Deus, em vez de ser bom, passa a ser mal. Deus, em vez de ser amor, passa a ser aquele que castiga. Deus, em vez de ter amor por mim, é aquele que tem ódio por mim. Deus me livre. Mas esse era o papel da serpente. Inverter, né? Por quê? Porque dessa forma, Deus poderia mostrar que mesmo que o homem fizesse qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de ato, pensamento, sentimento, né, inadequado, vivesse uma vida sem escrúpulos, Deus não muda. A bondade de Deus é imutável. Então, para o Criador ser diferente das suas criaturas, é devido à sua bondade, devido à sua luz. Isso, toda essa representação da luz de Deus e do livre-arbítrio do homem sendo mal utilizado, é que causou esse abismo entre o homem, né, a pessoa do homem, e o seu Criador, que é Deus.
E como ele não busca Deus em si próprio, no seu coração, isso vai ficando cada vez mais distante e difícil. Então está escrito nesse versículo que a serpente, ela vivia do campo. O que quer dizer campo? No campo, nesse caso, a gente está falando de um versículo anterior ao capítulo 2, onde fala de árvore, fala de erva, fala de, né, da criação do homem e da mulher e também do casamento. Quando o homem está vivendo ainda sobre os seus instintos animais, né, quando ele vive sobre o instinto animal, ele não está usando do seu livre-arbítrio de forma sábia. Ele não está tendo sabedoria para usar o seu livre-arbítrio. Então ele está sendo dominado pelos instintos animais. Então lá na frente está escrito assim. Lá na frente e no começo, né? Vamos primeiro no começo, desculpa. Vamos inverter essa ordem. Quando Deus criou a mulher e o homem, ele está escrito assim. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E depois diz, eis que tenho dado toda a erva, toda a semente que está sobre a face da terra. Vamos entender melhor esse conceito. Esse dominai é primeiro que a gente tinha que dominar os nossos instintos animais. A gente não deve se comportar como os animais, porque um animal mata o outro. O animal só tem o instinto de sobrevivência, né? O animal não tem a razão, a lógica da vida. Ele tem o instinto da sobrevivência, ele vive dos instintos. Já o ser humano, ele tem a razão e a lógica. E essa razão e a lógica, quando ela é divina, está fundamentada no amor, né? E esse amor, como a gente vai entender pelas escrituras sagradas, é acreditar na própria salvação da humanidade, da natureza, e ter essa comunhão com esse amor, tanto com a natureza, quanto com a raça humana, e com isso ter contato com seres mais elevados, anjos, arcanjos e assim por diante. Então, quando a gente entende que Gêmeos é o conhecimento do bem e do mal, né? A gente tem que entender isso. Isso é do elemento ar. No que eu primeiro estou pensando. Ar é algo invisível. Quando a gente fala do elemento ar, que é algo invisível, a gente entra no plano espiritual. Então, eu vou ser mais voltado para a carne, para os instintos animais, e descer, aí abismo, queda, ou eu vou me levar pensando nos anjos, ou estou mais voltado para as coisas terrenas, ou mais para as coisas celestiais. Então, quando eu vou estudar a escritura, a mesma coisa. Ou eu estou voltado mais para as coisas terrenas, aqui seria até o signo de touro, depois a gente vai falar um pouco disso, não nesse áudio vídeo, ou voltado para as coisas celestiais, que é aquário, a era que a gente está vivendo agora. Então, quando eu leio um trecho da Bíblia, saiba que na Bíblia tem a voz de todas as criaturas de Deus, tem a voz de toda a sabedoria de Deus, e entendendo essa sabedoria, inclui o bem e o mal, que a gente chama de conhecimento, né? Inclui em todas as criaturas o bem e o mal, e a gente tem a missão de se apartar do mal e andar no caminho do bem. Essa é a instrução bíblica, é a instrução da sabedoria divina já colocada na Bíblia. Vamos ler isso para a gente poder encerrar esse áudio. Mas Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria,
e apartar-se do mal é inteligência. Capítulo 28, versículo 28. Então, o Adão tinha que ter comunicado isso para Eva, né? Olha, Eva, quando você chegar perto da serpente, ela é personificação do mal. Por quê? Porque ela quer te enganar, ela quer te envenenar e etc. Ela quer colocar outro criador no lugar de alguém que já é bom e que mostra isso pelas suas próprias obras. Então está escrito lá na frente que a serpente conversou com a Eva. Por quê? Porque Eva foi falar com a serpente e a serpente respondeu. Por quê? E qual é a resposta da serpente? Então a serpente disse à mulher. Alguém já viu alguma serpente falar? Alguém conversou já com uma cobra? Isso é uma linguagem figurada. Essa linguagem figurada quer dizer que no comportamento da serpente, que ela se arrasta no chão, que ela tem veneno, que a língua dela é bipartida, né? Que ela pode trocar de pele, mudar a aparência, mas por dentro não vai mudar a sua essência, que é a sobrevivência. Ela ataca para sobreviver, né? Que ela enrosca, que ela enrola, que essa característica o homem também pode ter, também pode adquirir. O homem pode querer envenenar, o homem pode querer enganar, o homem pode ficar enroscado, o homem pode querer dar o bote. Então, existe na Bíblia, né, a sabedoria que a gente enxerga vendo as coisas, percebendo as coisas, usando a semente lá do calendário maia, medindo, que é Libra lá no zodíaco, né? E perceber que tem certos comportamentos, que tem certos sentimentos que são inadequados para a nossa evolução espiritual. Então, quando uma Bíblia fala, vou destruir, vou arrasar e etc., eu tenho que entender o contexto daquela voz. O que está por trás daquele sentimento? Qual é o segredo por trás disso? Aí entra no zodíaco o número 8 e o signo de Escorpião. A escritura é chamada escritura sagrada, com segredo. E quem é o segredo no zodíaco? O signo de Escorpião, o oitavo signo. E o que rege o oitavo signo de Escorpião? A morte, o sexo e a transmutação, né? A transformação no nível de alma, no nível de mente e também de corpo. Da energia negativa em positiva, mas infelizmente também do positivo podemos passar para o negativo. Com mau uso do nosso sentimento, com ódio, com raiva e rancor, que é a aparência que o ser humano vai ter do que sente uma serpente, um animal físico, sendo que ela é um animal, ela não tem nada disso, ela vive de instinto, né? Esse sentimento de ódio, rancor e mágoa que sim, o ser humano pode carregar, é o que vai destruir ele e vai fazer que ele estude uma escritura sagrada de forma equivocada, porque ele já impurificou sua alma. Então, usando o zodíaco, mais as escrituras sagradas, mais toda a sabedoria iniciática, a gente vai entender que tudo nesse mundo tem segredo. Tudo está velado. E a escritura sagrada é uma linguagem velada. Por isso, sagrada, que precisa dar luz na escuridão, que precisa de iluminação para ser esclarecida. E esse é o papel do século XXI. Quando foi descoberta a luz em 1800 e lá vai pedrada, lá por Thomas Edison, e depois a teoria da relatividade por Einstein, e depois passou Nikola Tesla, que já mostrou como essa luz pode ser usada, né? A gente não precisava ter
nada do que a gente está hoje está pagando pela luz, tudo isso já é os indícios da era de Aquário. Então vamos aproveitar esse momento, relacionar todas as ciências, todas as artes, com a escritura sagrada, com os sábios, com os mestres, e trazer luz para essas trevas. E eu vou continuar fazendo isso no meu próximo áudio também. Muito obrigado.